prazer de minha parte estar aí também participando do programa com os ouvintes da Rádio Grenal. E a expectativa que se tem aí para o próximo dia 8, quanto à eleição para o novo mandatário do Grêmio para os próximos 3 anos, o futuro que reserva aí o Grêmio daqui para frente, a Arena, agora em definitivo, alguma dos assuntos que a gente pode abordar aí, Jorge? Olha, nós, nessa última quinta-feira, tivemos o primeiro turno, né? A eleição do primeiro turno, que é a eleição só dos conselheiros. Votaram 300 e mais alguns, 320 mais ou menos, 321. E a nossa expectativa era de passar para o segundo turno, mas nós começamos uma semana só antes das eleições, começamos muito tardiamente e também perdemos muitos votos em cima da idade, da impossibilidade de se votar de outra maneira que não presencial. Sim. Mas conseguimos, assim, transmitir, né, os nossos pressupostos, o nosso programa de governo, né, aquele programa de governança que a gente gostaria de fazer, de ter no Grêmio, um Grêmio mais profissional, né, um Grêmio independente na questão de recursos. Mas os conselheiros, como teve uma eleição para o Conselho Deliberativo, ali foi renovado metade. E basicamente as duas chapas que fizeram conselheiros, né, hoje a chapa 1 do Paulo e a chapa 2, né, que ia ser o Marcelo, que agora está com o Dorico, né, que seria o Dorico, candidato. E tanto Paulo Calef como o Dorico já trabalham assim num plano de governo de muito tempo, não começaram hoje. Até no caso o Dorico é mais recente, mas já o Marcelo Marques, que era o candidato, né? Então eles já tinham aí um tempo para... E também colocaram os conselheiros nessa última renovação do conselho. A grande maioria, os outros grupos aí ficaram de fora, perderam conselheiros eleitos agora em 2025, gestão até 2031. Isso aí enfraqueceu qualquer outro tipo de grupo. Até eu entendo que os outros candidatos que estavam aí aparecendo no nome para serem candidatos começaram a desistir. Quando nós vimos que só tinha esses dois, nós entramos aí para tentar concorrer, não é? Mas eu acho que ficamos bem aí, demos o nosso recado e temos aqui duas candidaturas, um dos dois, Paulo Calef e o Dorico Roman, serão eleitos, né? Sim, pode falar. E vocês já conversaram com os pares aí, que todo mundo que participou do pleito aí no conselho, vocês já estudaram ou ainda não oficializaram, se é que ainda vão oficializar aquele apoio a alguma das candidaturas aí que podem vir aí a ganhar essa eleição? Bom, antes de tudo, tá, nós temos dois grandes gremistas aí, tá? Gremistas com trabalhos, com serviços prestados ao Grêmio. A chapa 1, Paulo Calef, aí é um pouco mais novo, né? Ele surgiu no Grêmio há 6 anos atrás, quando ingressou no conselho, mas foi vice de futebol na gestão atual e foi um dos primeiros aí a iniciar o trabalho para tentar o grande salto aí para tentar ser presidente do Grêmio. Então, Paulo Calef, né, é uma chapa, tem uma chapa aí bem considerável também, com empresários e apoiado também pelo Derlei, né, que é um ídolo nosso aí, e que está junto aí, vai trabalhar junto com Paulo Calef, e o nosso capitão Michael, né, também. Então é uma chapa bem forte, uma chapa que tem bastante apelo
apelo junto ao associado, né? Porque o associado é assim, nós temos uma gama de associados bem novos, né? Novos de idade, novos de associação. Então, isso aí conta muito. No caso do Odorico, é um velho amigo aí, o Odorico Roman, ele começou no movimento Grêmio Novo, no nosso movimento, entrou no conselho em 2010 e depois na eleição que teve Kofi, teve Odoni e teve Homero Bellini Júnior, ele foi convidado pelo Adalberto Praz, falecido nosso saudoso Adalberto Praz, que convidou o Odorico para participar da chapa do Fábio Kofi. E o Odorico acabou saindo do Grêmio Novo e indo para uma outra chapa. Isso aí nos distanciou um pouco, no sentido de convivência, mas nós conhecemos o trabalho dele, quanto ele trabalhou. Então, também é uma chapa considerável, né? Que tem o seu peso, que tem a sua força por causa do Rigo, né? E por causa do apoio, que mesmo hoje sendo discreto, né? O apoio do Marcelo Marques, mas ele já existiu. Tem alguns Marques ali no conselho, né? Que foram que integraram o conselho a partir de agora. E no caso do Odorico, no caso do Rigo também, né? Tá, o filho dele filho do Rigo, que ajuda muito o Grêmio, né? Está o filho do Rigo também, um dos 6 candidatos a vice-presidente. Tá? Então, são duas chapas que a gente conhece bastante, alguns integrantes aí, conhece vários integrantes dos grupos que apoiam essas duas chapas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar, né? As chapas aí já nos procuraram, né? Nessa sexta-feira, e nós ficamos de agendar uma conversa na semana que vem para conversarmos aí com os 2 candidatos a presidente, com os seus assessores aí, para a gente trocar uma ideia, né? E verificar se o nosso programa, se aquilo que a gente defende no Grêmio casa, né? Tem alguma coisa a ver com os programas que estão sendo divulgados por esses candidatos. O nosso programa ele estava alinhado com o planejamento estratégico do Grêmio. Nós queremos saber se os 2 candidatos têm programas alinhados com o planejamento estratégico do Grêmio. E que a gente pode conversar e tentar ver aquele que mais se aproxima daquilo que a gente defendeu como o ideal para a gestão. Então a gente vai conversar sim, mesmo porque o que importa para nós é o Grêmio, independente de quem ganhe. Nós vamos conversar e ver quem nós achamos é melhor para o Grêmio. Tá? E dentro do que planejava, né, a sua chapa aí que concorreu à eleição, e desses projetos, dessas ideias levantadas pelo seu grupo, pelo Jorge, que era a figura principal, né, da chapa, esses projetos que vocês estudaram pelo melhor do clube, alguns deles, você acredita que independentemente de quem seja eleito, poderão ser englobados, incorporados ao que espera o novo presidente para o futuro do clube? Com toda certeza, né? É isso que esperamos, porque nós fizemos um projeto de 88 páginas, assim, extremamente alinhado com o planejamento estratégico do Grêmio, que foi renovado, foi modificado e foi renovado agora há pouco tempo, acho que cerca de um mês. Então ele está super atualizado, né? E a gente tem que discutir algumas coisas de futebol aí. Nós estamos aí numa situação que, olha aí quem vai disputar a Libertadores da América, Palmeiras e Flamengo, né?
Então, assim, o Palmeiras e Flamengo, eu estava dizendo há um tempo aí que Palmeiras e Flamengo era liderando o cenário brasileiro, já está liderando o cenário da América. Ninguém na América está conseguindo se igualar a Palmeiras e Flamengo. Por que isso aí? O que está faltando? Está faltando gestão. Nós temos que incrementar, né, e achar uma forma de trazer recursos e fazer esses recursos serem bem aplicados. A gente não é questão de contratar muito, é contratar certo. É isso que a gente... Vou dar um exemplo, acho que nós fizemos uma boa de uma janela aí, essa última janela, foi muito boa. Né? É uma pena que metade do pessoal da janela, dos jogadores se machucaram, né? Com fratura, inclusive. Mas nós fizemos uma baita de uma janela. Se nós fizéssemos nas últimas 4, 5 janelas, sempre assim, nós teríamos um baita time. Então, tu precisa incrementar. Eu sei que os candidatos não são também muito a favor da SAF, mas nós não podemos afastar totalmente a SAF do nosso horizonte. Nós temos que perceber que existe vários tipos de SAF. O pessoal olha a SAF do Botafogo, que é o senhor aquele podre de rico e que tem um time aqui, outro time ali, e que faz um monte de... passa para um lado e para o outro e dá aquelas declarações e que... Não é assim, tu não... o Léo, é isso, o texto ali. Tu não vai ser... nós não defendemos também a SAF, que nós temos um texto, tem uma pessoa, um empresário ou um estrangeiro de dono, tá? Nós temos que tem que ter uma SAF aí que se torne, né, alinhado com o Grêmio e que defenda também o interesse do Grêmio e as cores do Grêmio. Tem que ser uma SAF que venha e que dentro do modelo que o Grêmio aprove, que tenha gerência. O Grêmio tem que dar o seu pitaco na SAF. Tem muitas SAFs aí, o clube não dá mais pitaco nenhum, né? E esse é o problema. Tá? Agora, achar uma solução para isso, nós temos que buscar fazer FDICs, né, que é o fundo creditório, fundos de investimento. Nós temos que criar alguma coisa para termos jogadores e nos igual. Senão, o Grêmio vai jogar apenas para ficar no meio da tabela ou para não cair. Entendeu? Por todo ano nós vamos ter esse... E a torcida, a nossa torcida aqui, nosso torcedor tricolor merece estar sempre disputando lá no topo. Ele se acostumou, nós como gremistas nos acostumamos a estar disputando lá os primeiros lugares. Nós não conseguimos mais dizer, nós não aceitamos dizer, olha, vamos terminar na primeira página, entre os 10. Se terminar entre os 10 tá bom. Isso aí não interessa para a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio quer ver o time lá na ponta. Se vai ser SAF, se não vai ser SAF, o tipo de SAF, ele quer ver o time lá na ponta. Tá? Sempre. Isso mesmo. O que a gente está vendo assim é que as duas chapas, elas apresentam bons programas, tá? Uma coisa que tem a chapa do Odorico é que tem assim, teve o Marcelo Marques e tem agora o Celso Rigo, que são gremistas assim, impressionantes, grandes gremistas, mas que o Grêmio, né, como clube, ele não pode só ficar dependendo do Celso Rigo. É isso que eu ia te dizer, né, Jorge? Ajuda o Grêmio há mais de anos, há mais de décadas. Equacionar as dívidas e poder retornar para esses investidores tudo o que eles depositaram no clube, né? Claro. O Celso Rigo, o Marcelo doou até um recurso impressionante, né, no negócio da Arena. Já o Celso Rigo, ele empresta, mas sem juros, né? Ele empresta e só tem as correções. Então, mas tu não pode ficar dependendo só deles, porque daqui a pouco tu não vai ter a boa vontade do Marcelo ou a boa vontade do Celso. Daí. Tu tem que caminhar com as próprias pernas. Então, nesse ponto aí, é inquestionável que o Grêmio vai ter que ir.
Eu me surpreendi, teve um canal aí que teria debate amanhã, teria debate ontem. Eu fiquei na expectativa de ouvir o debate até, e quando eu fui ver, eu vi que acho que era 8, 10 mais ou menos que eu entrei, só tinha um candidato, tinha uma cadeira vazia ali, eu vi que o Calef foi no debate e o candidato, já o Odorico não foi. Eu fiquei assim, não sei se teve algum problema de saúde, alguma coisa desse tipo, mas foi uma pena, né? Foi uma grande oportunidade de estar num debate, sim, de troca de debater ideias, por né? 2 horas e tudo. Verdade. Se tivesse o debate tivesse a Grenal fizesse o debate, mas Com certeza. eu estaria sempre no debate, como já tive, né, em alguns debates, em outros, como vice-presidente, a gente fazia debates maravilhosos, saímos depois lá conversando. É isso aí, eu acho que o debate esclarece muito o ponto de vista que se tem para uma gestão futura e faz o torcedor, faz o espectador, o ouvinte, faz com que o gremista acompanhe e olhe, tenha interesse e olhe e veja qual é a diferença, aquilo que abraça a expectativa que ele melhor esteja fazendo, qual é a chapa que melhor me representa. Claro. Então é muito ruim, né, não ter essa presença. Eu acho que a chapa do Odorico deveria repensar, né, nessa questão aí e ser presente nos debates, porque vai ser muito ruim para ele, muito ruim para a chapa do Odorico, porque o torcedor não perdoa quem faz isso, né? Porque tu pensa assim, se não quis debater com um adversário, vai querer debater com outros presidentes, vai querer debater numa CBF, vai querer debater no outro momento. É interessante, né? O torcedor faz esse questionamento. E eu acho que o debate sempre é um dos melhores instrumentos de democracia, inclusive nos clubes de futebol. Sempre contribuindo, né? Provavelmente. Uma informação aqui do futebol feminino: Juventude vai enfrentar o Grêmio na decisão. Acabou neste momento os pênaltis lá no Sesc da Protásio Alves, 3-2 para o Juventude. Então, Grêmio e Juventude decidem, não vamos ter Grenal, é Grêmio e Juventude a final do Gauchão feminino. E sobre o jogo de amanhã, Jorge, o que você espera o Grêmio possa trazer, como bem mesmo disse há pouco aí, lá na entrevista que teve rapidinha coletiva lá em São Paulo, um empate no contexto seria um bom resultado, mas pela pontuação não é bom nem para lá nem para cá. Seria demais pedir uma vitória amanhã lá na Neoquímica Arena, não? Olha, eu acho que quanto o Corinthians é sempre difícil, né? É sempre difícil contra o Corinthians, contra esses times lá em São Paulo, mas o Corinthians ele anda um pouco irregular, né? Ele tem partidas muito boas, como tem partidas muito ruins. Eu acho que o Grêmio com esse time que vai jogar, que eu andei olhando a escalação, ele tá praticamente é o time que termina, é o time que jogou o último jogo contra o Juventude. Então nós temos um centroavante que está bem tá fazendo gol, está aproveitando o momento dele é muito bom. Nós temos a volta do Arthur. O Arthur deu uma segurança bem interessante ali, fez com que muitos jogadores começassem a jogar e sentissem mais confianças. O Dodge voltou e hoje o Dodge é o nosso jogador de meio que melhor marca, né? E eu acho que tá bom, acho que a gente tem condições aí de procurar, assim, em primeiro lugar, não levar um gol, tentar jogar dentro daquela, não é para empatar, mas com todo o cuidado possível, né? E numa das saídas, aproveitando a velocidade do Alisson, né? E o Alisson também, que está apresentando algumas jogadas bem interessantes, a gente fazer um gol, fazer 2 gols aí e
tentar conquistar contra o Corinthians. Eu acho que nós temos condições. Eu acho até que contra o Corinthians, fora vai ser melhor para o Grêmio o jogo do que contra o Cruzeiro em casa. Eu vejo o Cruzeiro, estava vendo o Cruzeiro jogar agora há pouco, e o Cruzeiro melhorou muito o time do Cruzeiro, está muito rápido, eles estão com um toque de bola muito bom, estão aproveitando. Aquele Caio Jorge é impressionante. Além de distribuir a bola, ainda mata, né? Fez um de pênalti, tudo bem, mas é um jogador assim difícil de marcar. Joga demais. Mas eu acho, joga demais, né? Um baita cara. Agora, eu acho que o Grêmio tem condições de trazer 3 pontos, né? Na insegurança gerada no time do Corinthians pela torcida, que a torcida demora 20 minutos, já está começando a se indignar com o time do Corinthians. Se a gente conseguir segurar, né, e dar uma segurada aí, controlar o jogo, eu acredito que a gente consiga trazer um bom resultado. Mas eu uma vitória é ótimo, mas eu não descarto um empate também. Para mim, um empate seria mais um ponto. Às vezes a gente não dá tanta bola para um ponto, porque o empate é só um ponto, mas um ponto faz toda a diferença quando a gente está perto de uma zona de rebaixamento, quando a gente está perto de uma pré-Libertadores ou mesmo de uma Sul-Americana. Então a gente tem que brigar sempre para pontuar. Isso para mim é mais importante. Muito bem. Jorge Bastos, conselheiro do Grêmio, participando conosco aqui no Clube Grenal. Obrigado pela sua disponibilidade de nos atender. Que tenhamos aí um grande resultado amanhã em São Paulo e aguardar, né, no próximo final de semana o desfecho para quem vai comandar o Grêmio no próximo triênio. Um abraço e mais uma vez agradecemos a sua atenção, Jorge Bastos. Sempre as ordens aí para Rádio Grenal, quando precisar, manda ficha que a gente responde aqui. Valeu.